resistência para continuar, né? Porque é através da oração que tem livramento, tem salvação, tem curas, e é através da oração que tem livramento. Amém? Que Deus abençoe essa festa que vocês prepararam para o reino. É uma festa de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito e vai fazer nas nossas vidas. Amém? Também deixo a minha saudação aqui para os líderes desta igreja, né, irmã Rosa, que a gente se conhece há muito tempo, né, irmã Rosa? A gente tem um carinho uma pela outra tremendo. Seu esposo, que Deus abençoe e continue usando vocês, porque eu sei que essa igreja é de oração. Sempre quando eu coloco o pé, a planta do pé na porta, eu sinto a presença, porque aonde tem oração, tem palavra, tem presença. Amém? Também quero saudar o coral de São Bernardo, que Deus abençoe vocês. E os dois corais juntos aqui, muita unção, muita graça do Senhor. Parece que tem um exército cantando, e tem mesmo, porque os anjos do Senhor estão cantando junto, amém? E quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Também irmão Elias, quadro. Eu sempre digo, quando eu não acompanho ele, ele me acompanha, amém? Vamos estar lendo então a palavra do Senhor no tema, né? E eu venho estudando ela uns 2, 3 dias, irmãos. E que tema forte, hein? Meu Deus do céu, é um tema fortíssimo. É um tema, por que não dizer pesado? Pesa diante do mundo espiritual, mas liberta. Liberta, amém? Amós 5, e vamos ler apenas o versículo 4, a parte A, amém? Que diz assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e viverei. Vamos ler de novo, todo mundo junto? Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, vamos de novo. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivereis. Amém? O irmão pode sentar. Glória a Deus. Aqui o Senhor levantou um profeta para essa árdua missão, para entregar a mensagem para o povo de Israel, que estava em transgressão, para entregar para essa nação essa mensagem pesada, essa mensagem árdua, essa mensagem de arrependimento, essa mensagem que tem livramento, porque aonde há arrependimento, há também livramento. E o Senhor aqui estava dando uma chance para essa nação, para que não fosse destruída. E o Senhor levantou esse profeta. A biografia do profeta Amós: ele era um trabalhador simples, ele era pastor de ovelha, criador de gado, ele cuidava das plantações de figo, e o Senhor chamou ele para essa árdua missão. E o nome de Amós quer dizer carregador de fardo, porque a gente bem sabe que a vida de Amós não foi fácil. Ele era profeta da casa do Senhor, e Deus fez ele sentir na íntegra tudo que ele estava sentindo para entregar para o povo. O profeta, ele teve uma grande missão, ele teve que entregar a sua vida por completo, 100% para fazer a obra do Senhor. Ele foi levantado na época do rei Jeroboão e do rei Uzias, nessa época, para confrontar as transgressões do povo. Olha aí, porque o Senhor estava irado de tanto pecado, de tanta injustiça, de tantas transgressões. E o Senhor levantou o profeta Amós
esse profeta carregador de fardo. O Senhor fez com que ele se casasse com uma prostituta. Fez com que ele tirasse ela do prostíbulo e casasse com ela. Fez com que ela tivesse filho dele. Mas toda hora ela voltava para o prostíbulo. Ela traía ele e ele sentia a dor. E o Senhor fazia mais: vai lá, busca ela de volta. Era uma dor tão grande que ardia a alma de Amós e o coração de Amós, porque isso tinha um projeto, um plano. Porque o profeta tinha que sentir o que Deus estava sentindo, para que entregasse a mensagem na íntegra. Porque quem passa por vale, irmãos, por tribulação, sabe do que está falando, sabe que está doendo. Então o Senhor levantou ele, um simples trabalhador, para entregar a mensagem, porque tinha transgressões, 3 pecados, confrontou, irou o Senhor nessa nação de Judá, Edom e Israel. O Senhor ia destruir essa cidade, porque eles estavam prevaricando contra Deus. Eles estavam fazendo só o que era mal. E o Senhor levantou esse profeta para confrontar, porque eles estavam fazendo coisas horrorosas, abomináveis, como queimar mulheres grávidas, como matar os inocentes, como usurpar dos pobres, tirar tudo que eles tinham, escravizar. E cada lugar cometeu 3 pecados. Mas o Senhor, Deus dos exércitos, Ele é misericordioso. Vai lá, Amós, e entrega para esse povo, que se eles não se arrepender, eles vão morrer. Mas se eles se arrepender, eles vão viver. Oh, Ramachanda Ramahasya, entrega, porque se dessa cidade sair 1000, tem 1000 sem se arrepender, então eles vão viver. Se desses 100, 10 se arrepender, eles vão viver. Então não importa o quanto de pecado estão pecando, o que importa é o arrependimento. E Deus, Ele trabalha no particular. Se o povo está transgredindo, e se tem alguém ali arrependido, orando, se limpando, então o Senhor vai preservar esse alguém. Se a casa está em ruína e as pessoas não querem ouvir, mas tem alguém ali orando, chorando, Deus vai preservar. Alguém está carregando fardo pesado, alguém está sentindo a dor, alguém está sentindo o peso, e a misericórdia do Senhor, ela vem. Quando tem alguém chorando, dizendo, pedindo misericórdia, Senhor, salva, Pai, não deixa, Senhor, ele sucumbir, ela sucumbir. Trabalha, Espírito Santo, no coração dela, trabalha no coração dele, para que ele não morra, para que ela não pereça. Buscai ao Senhor, então viverei. Nós estamos num tempo bem difícil, e eu sempre falo que a palavra diz: o Deus desse século está cegando entendimento, o Deus desse século está enganando muita gente. Mas Deus levanta profetas, para entregar: arrependei-vos, antes que chegue o dia mau, antes que venha a destruição, antes que o martelo
pecado e vem o tempo do juízo. Oh, Ramaste Kandaramanarai, aleluia. Como estava vindo o juízo para aquela nação. Israel sempre pecando, Israel sempre desobedecendo, sempre virando as costas para Deus. Vai lá, Amós, antes que eu destrua tudo, antes que eu não tenha misericórdia de ninguém. Mas se tiver um coração aquebrantado, um coração contrito, eu vou proteger, eu vou livrar, eu vou preservar. Ramaste calamassurianderaia, diz o Senhor. Ramandarabalabachandaraia. Não interessa o contexto que nós estamos vivendo, não interessa o Egito em que nós estamos vivendo, nós precisamos buscar a presença. Oh, Ramaste Kandaramandaraia. Não interessa o que está acontecendo no mundo, nós temos que preservar a presença, nós temos que ter temor do Senhor, nós não podemos perder essa presença. Por mais que o mundo diz que não, nós sabemos em quem nós temos crido. Carregador de fardo, o profeta em si, ele passa mais chorando do que sorrindo, ele passa mais buscando do que outra coisa, porque ele sente o ambiente, ele sente o que Deus sente, porque Deus permite, Deus levanta, Deus chama para uma grande obra. E Deus, ele nos dá uma missão. Entrega, entrega a mensagem, avisa, adverte, oh, Ramachandaraia, porque ainda dá tempo, Ramachandarabarabacandaраia, porque daqui a pouco não haverá mais tempo. Na íntegra, o Senhor, ele vem no nosso particular. Arrepende-se enquanto é tempo, limpe-se enquanto é tempo, porque a misericórdia, ela está estendida, oh glória, e a palavra do Senhor vai dizer que até o fim dos séculos, mas depois vem o juízo. O juízo virá e aí não vai existir mais essa misericórdia, esta graça que hoje nós estamos vivendo, porque pecado em cima de pecado, e muitas vezes não é confessado para Deus, muitas vezes é esquecido dos pecados lá de trás. Muitas vezes a gente mesmo pega a borracha da terra e nem confessa e apaga na nossa memória, mas no memorial do céu, está registrado. Mas aí as coisas começam a acontecer, porque o homem não tem o controle. O homem não tem o controle de nada. O mundo perdeu o controle, a ciência perdeu o controle, porque o controle está na mão de Deus. Aí começa a acontecer ao contrário que o mundo quer. Começa a acontecer ao contrário que os líderes das nações, os reis, querem, ao contrário que as autoridades querem. Começa a acontecer tudo ao contrário, porque o controle não está nas mãos deles. Nós podemos fazer tantos planos, tantos projetos, nós podemos ter tantos sonhos, mas só vai acontecer aquilo que Deus já determinou.
aquilo que está no controle do Senhor. O Senhor muitas vezes permite a guerra, o Senhor permite o choro, permite os confrontos, permite a tribulação, para que nós venha se aplumar, para que nós venha se enquadrar, para que nós venha descer a olaria, para que nós venha se quebrantar, para que nós venha pedir misericórdia, mais uma chance, para que nós venha pedir perdão, venha se arrepender, como diz a palavra. Arrependei e vivei. Porque não adianta a gente nos arrepender para as pessoas. A gente tem que começar do alto, de dentro para fora, se limpando, porque depois o Senhor vai preparar o terreno para se perdoarem. Mas se Deus não nos dá o perdão, como nós vamos perdoar alguém? E depois que a gente se limpar na presença do Espírito Santo, nós vamos ter que entrar no plumo, nós vamos ter que perdoar as ofensas dos nossos irmãos, porque senão Deus não vai perdoar a nossa. Nós precisamos perdoar aquilo que nos fizeram, que nos magoaram, para que nós venha liberar essa pessoa e para que nós venha receber do alto. Porque essa tal mágoa leva muitos à ruína. Essa mágoa tranca numa cadeia espiritual. Essa mágoa não deixa a pessoa prosperar o seu caminho, porque além de travar a vitória do próximo, trava a própria vitória. Mas quando a gente começa a ter um sentimento, olha aí, de arrependimento, vai nascendo da alma, vai nascendo de dentro para fora, e nós começamos a nos lembrar lá de trás, tantos pecados que cometemos e ainda está encoberto, a nossa memória apaga, mas a do céu não. Mas quando a gente faz a coisa certa, eu pequei, mas eu me arrependo, e o Senhor conhece o arrependimento verdadeiro. Eu pequei, mas eu não vou pecar mais. Me perdoa. E Deus sabe. Deus sabe, porque muitas vezes a boca fala, mas a mente, o coração não diz isso. Mas Deus, o Deus de Israel, sabe de tudo. Ele sabe quando é sincero e quando não é, porque os frutos, eles aparecerão na sinceridade. Os profetas sofrem, os profetas sentem o ardor, o peso, os profetas sentem na pele, porque Deus permite eles sentir um pouco, para ser autêntico. Os profetas, eles têm o quarto da intimidade. Os profetas ainda temem ao Senhor, e escutam de Deus, para mandar para a terra, para avisar a terra. Olha aí, Jesus. O profeta, ele não vai entregar rosas para o povo, bombom, chocolate, não. O profeta, ele vai entregar uma flor com espinho, porque o confronto salva, o confronto livra, o confronto traz a paz interior e exterior, porque
que quando a gente é confrontado, irmãos, irmãs, com algo, a gente fica na ruína, porque o nosso eu quer falar mais alto, o nosso eu quer dominar, os nossos pensamentos quer que tenha certeza de tudo que a gente fala. Às vezes a nossa mente nos engana bonito, a nossa mente, ela nos destrói. Os nossos pensamentos são traidores. Nós precisamos podar, medir eles, porque nós não conseguimos impedir dos pensamentos, não tem como, eles vêm de qualquer forma. Mas nós podemos clamar o sangue de Jesus, o sangue de Jesus que repreenda tudo que não é dele, o sangue de Jesus que repreenda pensamentos abusivos, pensamentos contrários, pensamentos sofredor, pensamentos que mantém na cadeia, o sangue de Jesus que repreenda. Porque nós temos que discernir, meu Deus, olha aí. Nós temos que ter esse discernimento, o que é e o que não é do reino. Nós precisamos disso, para que a presença não venha se afastar de nós, para que nós não venha ficar sem a graça, para que nós venha entender os tempos, para que nós venha entender, porque lá no livro de Eclesiastes fala tudo sobre os tempos. Há tempo para todas as coisas, e nesse tempo, quem está vivo ainda tem que passar. Tem que passar o calor, tem que passar o frio, tem que passar as enchentes, tem que passar as enfermidades, tem que passar. Muitos não passaram na pandemia, muitos não existem mais na terra, várias e várias doenças que levam as pessoas. Mas quem vai ficando tem que manter a presença, tem que manter o azeite, tem que manter a reserva, tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Porque eu entendo pela palavra que ainda tem uma missão para cumprir. Eu entendo pela palavra que ainda precisa trabalhar para o reino, que ainda precisa trabalhar para não chegar lá de mãos vazias. Mas quando cumpre a palavra na vida da pessoa, quando se cumpre a promessa, quando está dentro do plumo, aí pode ir em paz, sem medo. Porque a morte, ela nos traz um certo medo, porque nós não estamos preparados para isso ainda, mesmo sabendo que isso vai acontecer, cedo ou tarde. Como diz, a nossa senha vai chegar, mas nós não estamos preparados, porque nós temos medo, nós temos incerteza. Mas quando a gente faz a obra, quando a gente sabe para que a gente foi chamado, quando a gente sabe a missão que nós temos aqui na terra, a gente entende que o Senhor vai nos sustentar até o dia dele nos levar. Mas quando a gente olha lá para trás, igreja, e vê da onde o Senhor nos tirou, nos levantou, nos deu vestes novas, nos colocou anel no dedo, nos deu sapato para trilhar o evangelho, porque nós somos uma nova criatura. Então nós começamos a buscar Ele e entender os propósitos dele para a nossa vida. Mas nessa época, o povo não tinha temor, eles queriam só o bem para si, destruindo as pessoas, matando inocentes crianças, extinguindo.
Eles não estavam nem aí se era inocente, se não era. Eles queriam os bens materiais. Eles matavam sem dó e sem piedade. Eles eram cruel. Imagina, mexeram com a ira de Deus. Deus se irou contra ele. Esses pecados abomináveis. E quantos pecados tem na terra que não está mexendo com a ira de Deus ainda? Porque os eventos que têm acontecido são muitos. Lugares assolados, lugares que estão chorando e gemendo em luto. A água, as torrenciais estão levando muita gente. As enfermidades estão levando muita gente. As pedras que estão caindo estão destruindo casas. E o homem não tem o controle. Ele não consegue parar esses eventos. Oh, Ramacheca Lamandaraia. O satélite não consegue detectar a mão de Deus. Os astronautas, eles vão na lua, mas eles não conseguem ver a essência. Eles não conseguem sentir o poder de Deus. Eles podem sentir a gravidade, a atmosfera, mas só isso, porque Deus permite. Nada mais. A presença de Deus, ela só vem na vida daqueles que chamam. Ele é real, Ele existe. Ele está no nosso meio em espírito, em verdade. Importa que os adoradores adorem em espírito, em verdade. Se você perguntar, está vendo Ele? Não, mas eu estou sentindo. Eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele perto. Porque a graça do Senhor está entre nós. Muitas vezes a gente procura vitória em tudo quanto é lugar. A gente pensa tudo quanto é jeito. Será que a minha vitória está aqui? Será que a minha vitória está lá? Onde está a minha vitória? Como diz aquele louvor, onde está a minha vitória? A nossa vitória está no reino. A nossa vitória está em buscar a presença. A nossa vitória está em nos humilhar, nos arrepender. A nossa vitória, ela está na mão de Deus. Porque Deus sabe a intenção, o profundo do nosso coração. Porque enganoso é o coração do homem, enganoso é o nosso coração. Nós não temos que se estribar no coração, mas nós temos que olhar para Jesus, porque nós somos pobres e miseráveis, dependente desta graça. Nós não sabemos o que dizemos longe da palavra, mas a palavra nos confronta para ser verdadeiros com nós mesmos e com Deus. Aleluia. Porque quando a gente é verdadeiro com nós e com Deus, vai acontecer. O mundo espiritual, ele age. O mundo espiritual existe, tanto da luz como das trevas. O mundo espiritual, ele é o mundo invisível, que com os olhos carnais a gente não enxerga. Tem coisas, irmãs, que tem que ser levada para o reino. Olha aí, Jesus. Tem coisas que nós temos que resolver na terra mesmo. Por isso nós precisamos de discernimento. Porque tem coisas que é no mundo espiritual do reino, mas tem coisa que é aqui mesmo que a gente resolve. Mas se nós não souber discernir, vai virar uma salada de fruta a nossa mente, que nós vamos estar atirando com a metralhadora para tudo quanto é lado, e não vamos acertar nenhum alvo, mas podemos causar destruições,
por não entender os tempos. Amandecou, rabacheira, mirrácia. Precisamos entender os tempos. Os tempos estão difíceis. A apostasia está dominando. A frieza está dominando o mundo. O inimigo está tirando a vontade das pessoas orar, clamar, falar com Deus. O inimigo está tirando a vontade das pessoas não ter mais a conexão, cortar o umbilical. Como que a gente vai sentir a presença se nós medir? Olha aí, Jesus. Abadarabachuri anderrácia. Como nós vamos sentir a presença real e verdadeira e que muda o ambiente se nós não estiver ligado no umbilical? Aleluia. Hoje eu estava estendendo uma roupa e aí eu vi um galho no chão cheio de pêssego cortado da árvore. E eu olhando ali, estendi a roupa, e aqueles pêssegos murchos, sabe, irmãos? E eu olhei para os pêssegos que estavam ligados no tronco, ligados na árvore. E eu disse, meu Deus, que diferença! Fazia uns 3 dias que aquele galho estava cortado com os frutos no chão, desligado do tronco, desligado da árvore, murchinho, murchando. E o Espírito Santo de Deus, ele veio no meu espírito e falou: é assim que o meu povo fica quando não me busca. Revelação divina. Quando a gente não busca a presença, nós vamos murchando. É que nem a flor na primavera. Elas nascem, elas crescem, lindíssima. Mas daqui um pouco elas vão murchando, até morrer. Por quê? Porque elas eram para aquela época, aquela estação. Mas a nossa estação é todas as estações. Nós somos uma flor do jardim de Deus de todas as estações. Nós podemos ser ligados todas as estações. Nós só vamos ser desligados se nós quiséssemos desligar da videira. Oliveiras verdadeiras, Jesus Cristo é. Oliveiras verdadeira, Jesus Cristo é. E só vai ficar de pé quem tem raiz. Se a raiz for profunda, estiver afirmada na rocha, vai ficar. Porque os ventos são fortes, os vendavais são fortes, e está arrancando muitos. Mas nós temos que ser sábio, a sabedoria de Deus. Se alguém perguntar, o que tu queria para essa vida ainda? Se alguém perguntasse isso para mim agora, nesse tempo. Não em outra época, mas agora. Tu queria ser rica? Tu queria viajar por tudo, ser bem sucedida? Ou tu queria ficar aí nessa mesmice? Ou tu queria entrar ano e sair ano assim, desse jeito? Pobre. Ai, Jesus amado, eu diria, eu prefiro a presença. E digo, eu prefiro a presença, porque a presença faz a diferença. A presença traz a providência, a presença traz a solução, a presença cura e por fim a vida eterna. O que adianta a riqueza? O que adianta os bens terrenos se tudo vai perecer? Porque aqui mesmo no livro de Amós, o profeta entregando a mensagem: não busque a Betel, não busque a terra, porque tudo vai sumir, vai ser apagado. Judá vai ser incendiado, e não há quem apague o fogo. Mas busque a presença.
tudo vai se terminar, mas a presença vai continuar, porque a presença é o nosso passaporte. Não entrega o ouro, guarda a coroa para que ninguém roube. Tudo que se deve guardar, guarde a coroa. E eu entendo pelo Espírito Santo de Deus que a coroa é a certeza para onde nós estamos indo. Essa é a nossa coroa. É a certeza para onde eu estou indo. É a certeza que eu não estou cortada da videira. É a certeza que os frutos estão de pé, bonito, viçoso. Irmãos, não se engane. Quando Deus usa, é muito lindo, é maravilhoso. Mas depois, prepara o lombo. Prepara. Aí a gente vai ver a raiz. Porque os profetas, eles eram assolados, confrontados, eles apanhavam, eles eram maltratados, eles eram abandonados, eles viviam chorando, sentindo peso, carregando fardos dos outros, mas eles não entregaram aquilo que o mundo queria. Eles entregaram a mensagem de Deus. É esse ponto. Arrependei-vos e ponto, porque o juízo de Deus vai chegar. A mensagem é: arrependei-vos enquanto é tempo. Deus vai liberar coisas que estão trancadas por causa disso, porque Satanás está apagando os pecados para não ter com fé, para ninguém confessar. Mas quando o Espírito Santo de Deus ele vem para limpar mesmo. Ele vem para arrancar do monturo. Ele vem para deixar limpinho, para Deus operar. O papel do Satanás, todo mundo sabe: matar, roubar e destruir, e acusar também. Mas não era aquele, mas não era aquela. Mas quem é ele? Quem é ela? Ele e ela são príncipe do reino. Ele e ela foram lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Foram escolhidos. Porque Deus, o Espírito Santo de Deus, ele entra nos valados e resgata pessoas para fazer uma grande obra. A seara é grande, os ceifeiros são pouco. E nesses últimos tempos o Senhor vai recrutar pessoas do mundo para fazer a obra. Vão ser levantados com grande poder e autoridade, diz o Senhor. Porque não vai dar mais tempo. Se os que estão dentro de Israel, do povo, se aqueles que se dizem cristãos não buscar, o Senhor levanta o ímpio, salva o ímpio, transforma o ímpio, e ele vai se transformar no profeta. E aqueles que estão se dizendo crente, não fizer nada, vai ficar chupando o dedo. E aí vem a destruição. E acabou. Por isso a graça é hoje, a unção é hoje. O Senhor vai mudar tudo hoje. Se você quiser, vamos se colocar de pé, porque nós vamos levantar um clamor. E esta campanha vai dar fruto, porque o Senhor vai trazer a memória, para que o mundo espiritual seja liberado. Porque tem pecados que ainda não foram confessados, diz o Senhor. Precisa ser confessado no céu, para que o Senhor venha liberar a vitória que tu tanto espera. Porque o Senhor, ele confronta, ele exorta, mas ele traz o bálsamo, a graça, o óleo de Gileade. O Senhor tem muito para nós, igreja do Senhor. Não podemos perder a presença. Ah, irmã, mas onde é que está a presença? Irmã, não estou sentindo nada. A presença, irmãos, ela está na vida daqueles que almejam ela. Vem
Vem para mim, presença. Porque está muito árduo viver nesse mundo sem presença. Está muito difícil suportar o que está acontecendo sem presença. Está muito difícil carregar fardo sem presença. Aleluia. Carregadoras de fardo, está muito difícil. Olha aí, Espírito Santo. Circo de oração, carregadora de fardo. Circo de oração, com o joelho no chão, carregadora de fardos, orando pela igreja, orando pela família, orando pela vizinhança. Carregadoras de fardo. O Senhor vai dar vitória para vocês hoje. Porque para muitas aqui, diz o Senhor, Ele vai aliviar o fardo hoje. Muitas vezes vocês não têm, e não tem mesmo se Ele não dá, mas vocês estão se esforçando com luta. Muitas aqui já pensaram várias vezes em sair, desistir. Meu Deus, olha aí. Mas continua. Talvez pela vida de alguém. Talvez porque sabe, se desistir a casa cai. Talvez por medo, mas estão aqui carregando fardo. Não perde a presença. A maior revelação é a palavra. Se não tiver a palavra, não tem presença. Quer ver o nosso fardo ser aliviado? É instantâneo. É nós começar a refletir a nossa vida. Meu Deus, vai doer, mas cura. Porque tem coisa nas nossas vidas que a gente não quer nem lembrar mais. Mas se não é confessado, tem que lembrar. Porque a oportunidade é agora. O Espírito Santo de Deus é santo, 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 santo. E Ele não tem permissão para operar na imundícia da nossa alma. Não tem. Quando a gente confessa e deixa, alcança a misericórdia. Esta é a palavra. Confessa e deixa e alcança a misericórdia. O Senhor não expõe vida de ninguém, mas o Senhor, Ele entra no íntimo, Ele sonda tudo. E a gente almeja a presença dEle. E a gente dobra os joelhos e diz assim: Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu peço perdão, eu não vou fazer mais isso. O Senhor me perdoa, Pai. As circunstâncias me levaram a tanta coisa. Perdoa a ignorância da tua serva. Mas com lágrimas de arrependimento e com temor e temor na sua alma, porque podemos perder o reino de Deus. Olha aí, Jesus. As chaves que eu prego, irmãos, não é casa, não é carro, não é nada, porque isso aí vem na consequência. A chave que Deus me dá é essa. É de dentro para fora. O Senhor vai dar vitória, livramento, vai mudar, vai assinar, vai trabalhar, vai entrar no ambiente, vai dar escape. Ainda dá tempo para ganhar almas. Ainda dá tempo para fazer a escolha certa. Vamos orar? Tem alguém aqui hoje, nesta noite, que quer entregar sua vida para Jesus? Porque esse convite um dia vai cessar. Um dia a pessoa vai querer ouvir, vai implorar para que alguém faça para ele aceitar, mas terminou a graça. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça. Então o dia do juízo não tem para ninguém. Mas Senhor, só mais uma chance. Não haverá. O dia do Senhor vai ser terrível. Aqueles que almejam o dia do Senhor não sabem o que esperam. É terrível. A luz vai ser apagada, vai ter grande treva. Porque Ele vem para julgar. Ele só vai levar os verdadeiros.
Os que sofreram que nem os profetas, que nem os discípulos. Os que sofreram até o último dia. Porque às vezes a gente sofre em vão. Meu Deus, por coisa tola, boba. A gente sofre por coisinha, mas não consegue sofrer pela presença. Não consegue ser retalhada pela presença. A primeira coisa que vem na nossa mente: largo tudo. Mas tudo o quê? Só o quê? Porque a gente acha o que a gente faz é muito grande. Não é. Na verdade, a gente não faz nada. Na verdade, muitas vezes a gente é um peso, mas a misericórdia de Deus, ela está nos sustentando. Então isso vai fazer a gente crescer. Quando a gente souber e olhar para dentro de nós e dizer que a gente não é nada, se a presença não tiver. Vou repetir. Tem alguém aqui para aceitar esse Deus poderoso, esse Jesus? Porque a presença está na casa. E a verdade confronta, mas liberta. A verdade abre porta onde não tem. Eu vou pedir para o coral descer aqui embaixo.